Definição de osteoporose. Nós vamos entrar agora num tema longo, tá? Osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada por comprometimento da microarquitetura e força óssea, predispondo o maior risco de fraturas. Força óssea, que vai gerar a densidade óssea e a qualidade do osso, onde você tem a remodelação, você tem uma microarquitetura e as propriedades materiais, onde com o osso normal está assim e um osso com osteoporose fica assim. Bonito, né? Então vamos lá. Primeira questão. Título de reumatologia. Ó, título, hein? Gostei dessa. Caiu na prova de título, acho que foi recente, 2017, eu acho. Em relação à osteoporose, assinale a afirmativa correta. Na osteoporose senil, os locais mais frequentes de fratura são coluna vertebral e esqueleto periférico. Tá? Na osteoporose induzida por glicocorticoide, ocorre uma perda óssea, principalmente em osso cortical. Tá? Na osteoporose secundária, semelhante à osteoporose primária tipo 1, há uma predominância do sexo feminino. A manifestação radiológica mais frequente da osteopenia do esqueleto axial é um aumento da radiolucência da vértebra. E a densitometria de região do quadril, colo do fêmur é o local mais indicado para avaliar a osteoporose induzida por glicocorticoide. Legal. Então vamos lá. Quem acha que a alternativa A, levanta a mão. A osteoporose senil do vovô, o local mais frequente de fratura é coluna vertebral e esqueleto periférico. Quem acha que é essa? Não, né? Não está com cara não, né? Não, não é não. Na osteoporose induzida por glicocorticoide, ocorre uma perda óssea, principalmente no osso cortical. Essa questão eu achei tão boa, porque essa é uma questão interessante que eles podem brincar na questão de prova de título, tá? Eu vou falar o que é o osso cortical, o que é o trabecular. E o trabecular? Olha, na osteoporose secundária, semelhante à osteoporose primária, há uma predominância pelo sexo feminino? Oi? Não, né? A primária, sim. Beleza. Então aqui, ó, putz, aqui tá fácil. Bom, essa eu não acho que é, tá? Essa eu também já, não é vertebral e depois esqueleto periférico. O que é o esqueleto periférico? Hã? Membros. Não, mas é estranho, né? Esqueleto periférico. Mas aí já falou, ó, são coluna, vertebral, axial e depois periférico. Periférico é tudo. Ué, né? Nossa, ó, a manifestação radiológica mais frequente da osteopenia do esqueleto axial é o aumento da radiolucência da vértebra. Gente, quando vocês pegam aquele raio-x de fêmur, olha só, quando vocês pegam aquele raio-xzão bonito de fêmur, você fala, olha a osteopenia, que bonito. O que você está vendo? Você está vendo um osso e aquela parte da bordinha, ela está como aquele branco. Não está fina, está grosso. Está bonito, está grosso. Está aumentando a radiolucência. A densitometria da região do quadril, colo do fêmur, é o local mais indicado para avaliar a osteoporose induzida por glicocorticoide? Não, né? Então a resposta é a D. Tá? As fraturas pós-osteoporose ocorrem mais frequentemente nas vértebras, no rádio distal e no fêmur proximal. Tá? Essa é a ordem. Né? Na osteoporose induzida por glicocorticoide, ocorre perda do osso trabecular. Tá? Na osteoporose secundária, a incidência de osteoporose se iguala entre os sexos. Tá? Nós vamos ver quais são as causas que têm que ser afastadas. A densitometria da região da coluna seria o local mais indicado, porém se utiliza o Frax e o tempo de dose de corticoide como parâmetro de tratamento. Beleza? Então tá aqui osso trabecular e osso compacto. Tá? Então, no interior, osso trabecular, no interior dos ossos longos, esqueleto axial. Suprimento inicial na deficiência mineral. Metabolismo mais ativo é no trabecular, mais sensível aos esteroides sexuais e glicocorticoides. Tá? Confundiu. Então, isso é uma coisa legal para saber. Ó, guarda essa informação. Trabecular é mais sensível aos esteroides. Tá? Osso compacto ou cortical, ele é denso, ele é compacto, ele é 80% do esqueleto.
sustentação, ele dá sustentação, ele dá forma, resistência aos ossos longos. Serve de envoltório para a medula óssea. Ele é mais sensível ao PTH. Então, alterações relacionadas à idade e risco de fraturas. A massa óssea e densidade óssea é diminuída. Geometria alterada. Nós estamos vendo aqui, ó, olha como ele fica mais, ó, como muda a borda e como muda o interior. Olha como está o jovem, borda mais fina, o interior mais denso, aqui, ó, como está mudando, tá? Arquitetura alterada, deteriorização do trabecular, aldegaçamento do cortical e porosidade cortical. 80% de todas as fraturas clínicas que geram clínica, dor, pode ser, né? No idoso são não vertebrais, tá? Por quê? Olha só, isso daí é uma pegadinha. O Fernando fez essa pergunta para mim outro dia, tá? Por quê? Eu falei assim, eu não vou te responder lá toda, porque senão você vai falar assim, isso daí eu já sabia, né? O que acontece? A fratura de coluna não necessariamente ela é clínica. Quantos pacientes que você vai, olha um raio-x e fala, ó, tem uma fratura por osteoporose aqui. E o paciente nunca nem queixou. Ela pode ser clínica, mas ela pode também não ser clínica. Ela pode ser uma fratura que está escondida. A corcunda da viúva. A paciente, isso daí já era visto nas múmias, né? Que foi a história da osteoporose. O paciente vai fazendo isso aqui, ó. Corcunda da viúva, isso é a fratura. Não necessariamente essa fratura é clínica, tá? Nos idosos são não vertebrais. As fraturas clínicas, a maior parte são não vertebrais, mas o local mais frequente de fratura é vertebral, tá? Ocorre principalmente em sítio do osso cortical. E após os 60 anos, quando a velocidade de perda do osso trabecular desacelera. Então vamos focar em quem? No osso cortical, que é o que vai dar a, tá aqui, ó, cortical, a sustentação, forma e resistência. Fratura clínica, por exemplo, ó, não, a fratura nós vamos chegar. O que é a fratura? Que é a fratura da osteoporose é uma fratura de um osso que não era para um trauma de baixa energia, que gerou uma trauma. Você pode ter fraturas na coluna sem ter clínica de fratura. Entendeu? Isso não é incomum. Então, você pode, o local mais frequente é a coluna, mas o local de clínica de fratura não é a coluna. Entendeu? É, dor, incapacidade. Você caiu, quebrou o fêmur, acabou. É uma fratura clínica, acabou, você não tem o que fazer. Sintomáticas, isso mesmo, tá? É. Então, não, depende. Você, fratura de quadril é sempre investigado. Você não tem como. A de coluna, não. Geralmente você tem, ele vai lá, bate o raio-x. Daí é outra coisa, entendeu? A questão de investigação, o que nós estamos falando é o seguinte, ó. Então, ó, não converse com a prova, tá? Isso que é o mais importante, tá? Um negócio, gente, isso daí é o mais importante. Um negócio é a vida, outro negócio é concurso. O local mais frequente de fratura é a vértebra. Mas quando é fratura clínica, clinicamente sintomática, ela não entra nesse local mais frequente, tá? Porque ela não necessariamente, a vértebra é o local mais frequente, só que não é o local que vai dar geralmente clínica. O fêmur e rádio punho distal, tá? Ligante, ó, fisiopatologia. Então vamos descobrir, ó, só para ter uma ideia, porque essa palavrinha é bem importante, ó, o RANKL, ligante do ativador do receptor do fator nuclear kappa beta, o RANKL, principal estimulador da formação dos osteoclastos. Então tem um medicamento que atua no RANKL, tá? Produzido pelos osteoblastos, tá? Então ele é produzido pelo osteoblasto e ele estimula a formação de osteoclasto, o RANKL. Osteoprotegerina, potente inibidor da osteoclastogênese e da reabsorção óssea, contrabalança o RANKL, tá? Produzido pelos osteoblastos. É um receptor solúvel para esse RANK e previne a interação desse sistema com o seu receptor. Então, nós vamos ter um medicamento que vai atuar aqui para tentar inibir a ação desses osteoclastos, tá? Interleucina 1 e 6 estimulam a interação do RANK com o seu receptor RANK. E a catepsina aumenta a reabsorção óssea, clivando as regiões telopeptídeas helicoidais do colágeno tipo 1. Tá? Isso são só informações, porque cada vez mais eles podem entrar mais na fisiopatologia da osteoporose. Não é o que está acontecendo ainda na questão da prova de título de geriatria.
mas pode começar a acontecer. Tá? Isso na prova de endocrinologia já é bem importante. Tá? Então, o que eu acho que é uma pergunta muito legal? Essa aqui é uma pergunta muito interessante, dá para brincar fazendo 100 perguntas com essas aqui. Tá? Indique a seguir um fator de risco maior para a osteoporose. Qual que é um fator de risco maior para a osteoporose dentro dessas 4? Tabagismo, sedentarismo, sexo feminino ou uso crônico de lítio? Alguém acha que não é sexo feminino? Beleza. Indique a seguir um fator de risco menor para a osteoporose. Fratura prévia, dieta pobre em cálcio, raça asiática ou caucasiana e tratamento com corticoide. Menor. Dieta pobre em cálcio. Então, você está vendo que aqui eu coloquei vários fatores de riscos maiores e vários fatores de risco menores. Tá? Então, isso aqui foi uma prova muito boa. Essa eu acho que é até do Odilon Berrens, né? O GOB, né? O OB, não é do sigla? Então, foi a prova do Odilon. Muito legal quem fez essa questão. Tá? Então, o sujeito ele fez a 18 a 19, era uma questão. Então, ele falou assim, ó, aqui tem vários fatores de risco, teoricamente, menores, e aqui tem um fator de risco, teoricamente, aqui tem vários maiores com um menor. Tá? Então, vamos lá. Fatores de riscos maiores, sexo feminino, baixa densidade mineral óssea e fratura prévia, e isso é o que vai definir na hora do tratamento. Tá? Raça asiática ou caucasiana, idade avançada em ambos os sexos, menopausa precoce e uso crônico de corticosteroides. Fatores de risco menores. Tá? Amenorreia primária ou secundária. Hipogonadismo, tá? Que entra na causa secundária, né? IMC abaixo de 19, tabagismo e alcoolismo. Isso faz parte do tratamento, tem que parar de beber. Sedentarismo, tem que fazer exercício físico. Medicamentos, aí, heparina, varfarina, anticonvulsivantes, lítio, metotrexate. Dieta pobre em cálcio. Estava lá, dieta pobre em cálcio. Tá? E imobilização prolongada. São os fatores de risco menores. Esses daqui vocês têm que saber, tá? Porque a probabilidade de uma questão cair brincando com isso daqui, de osteoporose, é muito grande. Se algum examinador olhou, porque isso também pode acontecer, tá? A gente não sabe como é que é a cabeça de cada um, tá? Então, tem gente, a Ana já fez parte da prova de título, ela teve uma ideia, falou assim, gente, vamos fazer umas questões mais relacionadas a caso clínico, questões mais inteligentes, que ocorrem no dia a dia. Mas tem gente que vai lá no rodapé do livro e pega e fala assim, eu quero essa questão aqui, entendeu? Oi? Marco Túlio não. Marco Túlio pelo contrário. Não, pelo contrário, o Marco Túlio ele não faz, ele faz um rodapé do livro, mas ele faz um rodapé inteligente. Tá? Ele faz um caso, eu adoro as questões do Marco Túlio. Tá? Não, gente, a questão do Marco Túlio é que ele envolve, são excelentes, é que ele gosta de fazer questão, tá? E ele teve quase a oportunidade de entrar na prova. Pelo contrário, se ele entrasse, você ia ficar mais satisfeita. Porque a prova ia ser um pouquinho mais inteligente. Você fala assim, mas a prova foi difícil, mas foi inteligente. O lance é o seguinte, aqui, se você pegar um examinador que é preguiçoso, tá? E leu essa prova, cara, ele vai falar assim, cara, essa questão dá para brincar nos próximos 10 anos. Legal? Com fatores de risco. A realização de densitometria óssea deve ser indicada nas seguintes situações, exceto homem com 70 anos ou mais. Mulheres maiores que 50 anos de idade, mulheres em deficiência estrogênica com menos de 45 anos de idade, indivíduos com evidências radiográficas de osteopenia ou fraturas vertebrais. Quem que você não vai indicar a densitometria? Alguém quer homens acima de 70 anos? Tem que indicar? Tá. Mulheres maiores de 50 anos de idade? Opa! 65, né? Beleza. Mudou agora? Não era nunca foi 50. Não, nunca foi 50, tá? Mulheres com deficiência estrogênica com menos de 45 anos, tem que fazer? Tem, obrigatório, né? Indivíduos com evidência de fratura, você não vai fazer? Claro, beleza. Indicações de densitometria. Essa é um slide que é importante, tá? Então, porque com indicações, eu tenho uma questão, indicação de densitometria. Eu posso brincar com um monte de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ele vai falar um monte de bobeira e ele coloca uma alternativa correta. Eu tenho questões de indicação de densitometria para os próximos 10 anos. Mulheres com 65 anos ou homens acima de 70 anos, menopausa precoce abaixo de 45 anos, antecedentes de fratura após os 40 anos, hiperparatiroidismo primário, tá? O hiperparatiroidismo primário ainda é indicação de fazer densitometria de coluna, de fêmur e de punho, de rádio distal, tá bom? Você tem que... O hiperpara primário, você não faz a densitometria básica que a gente geralmente pede, é coluna e quadril. O hiperpara você pede coluna, você pede quadril e você pede rádio também, tá? Uso de glicocorticoide superior a 3 meses, acima de 5 miligramas de prednisona. Tá? Isso daqui ainda tem uma discussão muito interessante. Perda de estatura, perda de estatura, baixou 2,5 centímetros. Mas todo mundo no consultório perde estatura, né? Você chega no consultório, você está 1,60 m. Nossa, doutor, eu estava com 1,70 m. Você, Só no exército, né, que você tinha 1,70 m, que eles roubam, né, para falar que você era um bom capitão. Oi? Não, a perda de estatura ela é crônica. Oi? Não. Se você tinha uma altura, você perdeu 4, 5 centímetros, você tem indicação de densitometria. Não era para perder. Você perde um pouquinho. Só que depois que passou de 2,5 centímetros, você falou, nossa, perdeu a estatura demais. 2,5 centímetros, isso aqui, ó. Entendeu? Fratura com trauma mínimo, atraumática, tá? Que era um trauma que não era para causar a fratura e causou. IMC abaixo de 19, aí você fica meio, né? Pode, né? Tá lá. Mulheres perimenopausas, um fator maior ou 2 menores. Então, todas as mulheres perimenopausa com um fator de risco maior ou 2 menores, você tem essa indicação, tá? Então, beleza. Médico geriatra, polícia militar. A principal causa de osteoporose secundária é a deficiência nutricional, é o diabetes mellitus, é a artrite reumatoide, é o excesso de glicocorticoides. Tem gente colocando artrite reumatoide. Alguém não quer colocar a artrite reumatoide? Oi? Você colocaria qual? Da A ou da D? Você colocaria D? Gente, prova, hein? Vamos pensar o seguinte, osteoporose secundária, tá? Aí você já fala, poxa, deficiência nutricional tá muito vago. Fala, cara, não chuta essa. Não é um bom chute, tá? Diabetes mellitus, você vai falar assim, poxa, pode até estar relacionado, mas não é comum, né? Você vai lá no Frax, lá no Frax não tem a pergunta. Ele já foi rápido no artrite reumatoide, porque ele já lembrou do Frax, ele falou assim, lá no Frax tem a pergunta lá, você tem artrite reumatoide? Entendeu? Só que no Frax está lá, você usa glicocorticoide? Entendeu? Então aqui tem duas muito prováveis, tá? Artrite reumatoide ou glicocorticoide. Eu tenho que ficar numa dessas duas. Tá? Aí você fala, poxa, a principal causa de osteoporose é uma doença muito frequente. Você acha que é mais fácil você encontrar gente com artrite reumatoide ou gente usando excesso de glicocorticoide? Então, essa deve ser provavelmente a principal causa, tá? Então, tipos de osteoporose. Primária, menopausa e envelhecimento. Secundária, doenças e medicamentos. Acomete ambos os sexos em qualquer idade. Associada a condições que implicam aumento ou reabsorção ou diminuição da formação. Causa mais comum é o uso de glicocorticoides. Tá? Doenças que causam osteoporose secundária. Tem muita doença. E antes de você tratar a osteoporose primária, você tem que afastar a osteoporose secundária. Então, doenças endócrinas, tireotoxicose, hipercortisolismo, hipogonadismo. No homem osteoporótico é obrigatório avaliar hipogonadismo. Tá? Então, essa é uma questão. Se cair lá, osteoporose no homem, tiver lá o diagnóstico diferencial, hipogonadismo. Você tem que avaliar testosterona, você vai ter que avaliar o hipogonadismo. Diabetes, diabetes é uma causa, estava lá na questão. O cara pôs diabetes, só que não é a principal. Acromegalia,
deficiência de GH, hiperpara, doença do tecido conjuntivo, osteogênese imperfecta, tá? Que é muito mais difícil de você ver. Na residência de fisiatria, a gente tinha milhões de pacientes com osteogênese imperfecta internando. Então, vinha aquelas criancinhas, cara, era impressionante. Não era milhões, né? Mas a gente tinha, assim, por ano, uns 6, 7 casos de internação. Aí te ligavam no sábado, cara, era impressionante. Te ligavam no sábado, 10 horas da noite, e falavam assim, ó, eu gostaria que você viesse no hospital, porque falava o nome da paciente, a paciente de 6 anos, ela estava andando no corredor, ela tropeçou e caiu. Você tem que ir lá fazer raio-x, filho. Porque ela tropeçou, 6 anos, pode fraturar. Síndrome de Marfan, lúpus, homocisteinúria. Doenças renais, insuficiência renal crônica, acidose tubular renal. Hematopoético, mieloma, tá? Vai cair questão de mieloma, gente. Obrigatório, vai cair questão de mieloma. E eu ainda hoje, para esse ano, eu fiz um negócio bem diferente para mieloma. Você vai ver, tem questões que é sempre a mesma coisa. Por isso que vale a pena fazer questão. Porque é sempre aquela tríade. Vai cair questão de de hidrocefalia de pressão normal. O que vocês acham que vai cair? Fala 3 características para mim. Tá, beleza. Então, incontinência, alteração da marcha e incapacidade cognitiva. Só que eu quero a ordem. Tá? Então, vai ter essa tríade. Tá? Ele não vai chegar para você e vai falar o seguinte, calcule o ângulo de Evans. Porque é com o ângulo de Evans que você vai, teoricamente, é uma técnica de você fazer diagnóstico. Não é isso que ele vai te perguntar. Ele vai te fazer um caso clínico e lá, nesse caso clínico, vai estar lá incontinência, marcha, alteração de marcha, incontinência urinária e uma incapacidade cognitiva. Num determinado tempo que é, teoricamente, um pouco mais curto do que uma outra causa possível de incapacidade cognitiva. Então, vai ter sempre umas questõezinhas que você vai falar assim, cara, bateu as palavras, não pense 2 vezes. Isso é prova. Pá! Questão, eu sei o que é. Tá? Então, não vou falar do mieloma, porque eu vou pôr algumas questões de mieloma aqui. Distúrbios nutricionais, hepáticos, má absorção, doença celíaca, anorexia, pós-gastrectomia, hepatopatia crônica, tem tudo, né? Então, aí você fala, poxa, distúrbios nutricionais. Pô, diabetes é, glicocorticoides é, e artrite reumatoide também é. Então você tem que ver qual que é o mais. Miscelânea, tudo isso daqui, tá? Então, medicamentosa. Glicocorticoides pode cair sobre heparina, pode cair sobre varfarina, pode cair sobre glitazonas, tá, gente? Ó, presta atenção nesse nome. Pode cair sobre anticonvulsivantes, pode cair sobre lítio, inibidores da aromatase, análogos do GRH. Então, uma questão possível que poderia ser feita na prova para osteoporose, brincando com medicação, que dá milhões de questões, é brincar com isso daqui, ó. Então, desse quadro, vocês têm que saber esses medicamentos, tá? E vocês têm que saber algumas coisas. Homem, obrigatório hipogonadismo, tá? Legal. Osteoporose primária, fatores de risco não modificáveis, sexo feminino, que é mentira, né? Tem que falar lá para o Vilar que é mentira, dá para modificar, né? É óbvio, dá para modificar, é verdade, gente. Tem gente que modificou o sexo. É mentira o que eu estou falando? Gente, você vai usar hormônio, você modifica, acontece. Idade avançada, esse realmente não dá. Raça branca, dá também, né? Porque tem gente que mudou de raça, conseguiu. História familiar de osteoporose, né? História pessoal de fratura prévia. Tudo isso, teoricamente, é não modificado, tirando o sexo, né? Modificável, deficiência de estrogênio, menopausa prematura, IMC, tabagismo. Secundário, hipogonadismo. Gente, homem, hipogonadismo. Alcoolismo, má absorção intestinal, anorexia nervosa, glicocorticoides, anticonvulsivantes, glitazonas, diuréticos tinha aqui? Ó, diuréticos tinha? Então guarda essa palavra diuréticos, hein? Então, imobilização prolongada, hiperparatiroidismo e hipertiroidismo. As quedas, tá? Constitui a principal causa de morte acidental para os maiores de 65 anos de idade. É verdade, tá? Sobre a queda e sua prevenção no idoso, marca a afirmativa incorreta. As mulheres caem mais que os homens. A taxa de mortalidade é maior no sexo masculino.
A fratura de quadril na osteoporose pode ocorrer em 15% dos idosos em virtude de quedas. O uso de coxins em quadril mostrou-se eficiente na prevenção de fraturas em pacientes que sofrem quedas. Por quê? Quem? É? Então vamos lá, vamos responder. Ela ficou brava comigo, hein? Ela ficou brava. Calma. Foca. Olha só, gente. Pessoal, calma. Presta atenção. Eu não tenho 30 minutos, é mentira. Eu tenho 1h30 ainda, tá? Vocês vão sair muito mais tarde. Gente, presta atenção, tá? No que você está falando, para você não confundir, tá? Cuidado. Opa, vamos lá. As mulheres caem mais que os homens? Caem. As mulheres caem mais que os homens. Tá? Não. A taxa de mortalidade é maior no sexo masculino? É. Os homens, as quedas nos homens, elas são mais graves, entendeu? A taxa de mortalidade nos homens é maior que nas mulheres. Tá? Opa. A fratura de quadril na osteoporose pode ocorrer em 15%? Não, é mais. O uso de coxins mostrou eficiente? Sim, mostrou. Tá? Então, cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens acima dos 50 anos terão uma fratura por fragilidade. Você vê que os homens têm menos fratura. Tá? Em geral, as fraturas por fragilidade osteoporóticas envolvem as fraturas de quadril, vértebras e punho. Os locais mais frequentes. Né? Embora a prevalência das fraturas de fragilidade seja maior em mulheres, os homens costumam ter uma taxa mais alta de mortalidade relacionada à fratura e comorbidades associadas. A fratura é considerada osteoporótica quando resulta de um traumatismo relativamente pequeno. Nos homens, a taxa de mortalidade dobram, sendo que 20% deles morrem dentro de 1 ano após uma fratura de quadril. Tá? Isso é de 2019, tá, gente? É o J. Tá. Tá. Tá, tudo bem. Só que, deixa eu só dar um preview aqui rápido. Cuidado com o artigo de osteoporose, porque eu vou dar uma aula agora, quarta-feira, sobre osteoporose, eu vou falar sobre, por exemplo, um artigo que fala do JAMA, que fala que você usar cálcio e vitamina D não rola nada, e eu vou te mostrar outros milhões de artigos que vão falar que cálcio e vitamina D é bom. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque eu li um artigo. Mas o que a gente tem que ver é o que as sociedades estão falando. Tá? Então você vai pegar um artigo, por exemplo, da Sociedade de Reumatologia, você vai pegar um artigo da Sociedade de Endocrinologia relacionado à osteoporose. Porque existem artigos, sim, que eles vão falar, um artigo australiano falando assim, não, a queda ela é praticamente igual a partir de uma idade entre ambos os sexos. Só que os homens eles são mais graves. Mas não é esse artigo que a prova vai ocupar. Você tem que pensar no que eles estão falando aqui, o que é estabelecido. Tá? A cirurgia continua sendo a principal opção terapêutica a oferecer melhor oportunidade para a recuperação funcional. Fratura vertebral, a incidência é 3 vezes maior que a fratura de quadril. Só que aqui, às vezes, essa fratura ela não é clínica. Você tem a fratura e você não sabe que você tem a fratura. Radiografias laterais são ferramentas padrão para avaliação de fraturas. Tá? Vertebral. Então, beleza. Baixa massa óssea e fraturas. Baixa densidade mineral óssea é um forte preditor de fraturas. O risco de fratura aumenta de 2 a 3 vezes a cada redução de um desvio padrão da densitometria óssea. Beleza? Aqui está relacionado a pacientes com osteopenia também fraturam. A gente vê o número de fraturas, tá? Com a taxa de fraturas. Tá? Você mostra que o número de fraturas ele já começa a ocorrer na osteopenia, não necessariamente só na osteoporose. Tá? E esse paciente aqui que não teve uma osteoporose densitométrica, mas já teve a fratura, já é indicação de tratamento. Né? Então, classificação das fraturas vertebrais. Isso eu coloquei porque é bem estabelecido. Nunca, não sei se pode cair, mas fica de olho, porque isso pode falar assim, alguém fala assim, a gente nunca falou de fratura vertebral, esse ano podemos falar, por exemplo, como que é o grau de perda, tá? Da altura da vértebra. Até 20% não tem grau zero, de 20% a 30% é uma fratura leve, tá? De 30% a 35% é uma fratura moderada e acima de 35% é uma fratura grave. Essa seria uma questão de rodapé. Tá?
Mas se alguém fizer uma pergunta dessa, ele vai colocar um número mais extremo, entendeu? Ele vai colocar ou 20 ou 35. Ele não vai fazer uma questão dessa e colocar aqui, ó. Tá? Se fizer uma questão dessa e colocar aqui, beleza, pega uma moeda, leva uma moeda, chuta, acabou, 50%. Tá? Vamos lá, isso com certeza eu acho que é o momento de perguntar na prova de geriatria, tá bom? É essa a próxima questão. Qual dos abaixo não é marcador de formação óssea? É a fosfatase alcalina, é a osteocalcina, é o propeptídeo do colágeno tipo 1, tá? Terminal ou CTX? Oi? Então, beleza. Gente, ó, esse daqui é uma questão que tem que saber, tá? Vocês vão ter que saber o que é formador e o que é reabsorve. Então, marcadores de formação: fosfatase alcalina, osteocalcina e o propeptídeo do procolágeno tipo 1, P1NP, tá? Aqui são os marcadores de formação. Não acho que eles vão perguntar como é que fazem os exames, se é dosado no soro ou dosado na urina. Por exemplo, este daqui, tá? Ele é dosado no soro. Esse daqui é dosado, ó, aqui não tem nenhum dosado na urina, tá? Mas aqui tem dosado na urina. O CTX ele pode ser dosado na urina, tá? Então, formadores é a fosfatase alcalina óssea, que a gente pede geralmente, né? Não tinha. Tinha fosfatase alcalina, tá? Mas aqui ele quer saber o seguinte, ó. Qual dos abaixos não é marcador de formação? Não brigue com a prova. Você está brigando com a prova. Você foi certa. Ela falou assim, não estava perguntando se era fosfatase alcalina óssea. É verdade. Mas tem lá. Fosfatase alcalina e CTX, você vai pôr fosfatase alcalina? Né? Então está aqui, ó. Fosfatase alcalina, osteocalcina e P1NP, tá? Marcadores de formação, tá? E os marcadores de reabsorção? O mais importante é o CTX, tá? Existem outros, hidroxiprolina, deoxiprolina ou pirididolina e fosfatase ácida tarto-resistente, tá? Mas o principal é o CTX, tá? Então, guarde CTX reabsorção, P1NP formação junto com a osteocalcina, tá? Que também tem a ver com Paget, tá? Fosfatase alcalina, que tem a ver com Paget, tá? Então, aqui nós estamos falando de formação. E lembre-se, ó, se é formação, isso daqui vai estar aumentado no Paget. Não vai? E aí logo você espera que o osso do Paget esteja como? Forte, robusto. Mas ele está aumentado. Não tem qualidade. Legal? Então, beleza. Mulher de 70 anos procura unidade de saúde com histórico de lombalgia há anos, que piorou nos últimos 15 dias após queda da própria altura. O exame radiológico revela osteofitose lombar e diminuição importante da densidade dos corpos vertebrais. Qual é o método de escolha padrão ouro para quantificação da massa óssea nesse caso? A homocisteína, o PTH, fosfatase alcalina óssea, a densitometria óssea de dupla energia ou a vitamina D? Não falei exame radiológico, eu falei qual é o método de escolha para quantificação da massa óssea. Tá? Alguém quer não votar densitometria? Tá. Você pôs lá, formação, massa óssea, você não tem que perder 10 segundos, tá? Densitometria, né? Densitometria óssea, tá? Média densidade mineral óssea, método de escolha para o diagnóstico e monitoramento da massa óssea, tá? Ao longo do tempo, tá? Melhor indicador mensurável do padrão ósseo, útil na avaliação de risco de fraturas. A classificação diagnóstica da OMS é baseada nos dados obtidos pela densitometria. Não se baseia em outros equipamentos de medida de massa. Tá? Então, está aqui. Tá? Então, você tem a densitometria, você tem os critérios. Acima de -1, normal. De -1 a -2, o T-score, tá, gente? Menos de 1 a -2,4, osteopenia. Tá? Abaixo de -2,5, osteoporose. Beleza? -2,5 com mais uma fratura, osteoporose grave. Tá? O Z-score, tá? Você usa para mulheres na pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos e crianças, tá bom? Então,
Homens abaixo e mulheres pré-menopausa. Nós vamos usar o T-score com esses valores, tá? Para cada duplo produto de diminuição, desvio padrão, tá? Da densitometria óssea, em relação ao adulto jovem, pico de massa óssea, o risco de fratura se eleva a 1,5 a 3 vezes. Não é o único determinante de risco de fraturas osteoporóticas. A qualidade do osso é importante, tá? Então, determinantes da qualidade do osso: densidade mineral óssea, distribuição geométrica dessa massa, microarquitetura trabecular, elementos genéticos, fatores ambientais e remodelação. Tá? Esses são os determinantes da qualidade do osso. Oi? Só abaixo de 50. Tá? Fraturas. E aí tem o FRAX, tá? O FRAX é um modelo de calculadora desenvolvido para estimar a probabilidade do risco absoluto de fratura do colo de fêmur ou qualquer outra fratura por osteoporose nos 10 anos. Tá? Individualizado para cada paciente, integra os riscos associados a fatores de riscos clínicos, tá? Da densitometria do colo do fêmur. O modelo foi desenvolvido em base de estudos em coortes da população da Europa, América do Norte, Ásia e Austrália. Tá? Existe no Brasil já o modelo do FRAX, e ela é fácil e rápida. Os cálculos para essa ferramenta são baseados em estudos nacionais. Para cada país tem um modelo próprio, então por isso que demorou para vir para o Brasil o FRAX. Já tinha nos outros locais, né? O Brasil, dados epidemiológicos de prevalência de fratura e mortalidade, em diferentes áreas do Brasil, baseado em 4 estudos clínicos epidemiológicos. Só que o Brasil é muito grande, né? Isso interfere muito no FRAX. Tá? Principal utilidade: ajudar a identificação de pacientes elegíveis para o tratamento farmacológico. Rastreamento usando densitometria, alta especificidade, porém muito baixa sensibilidade. Falha em reconhecer corretamente muitos pacientes que vão apresentar fraturas. Esse é o grande problema. Tá? Então, existe um questionário, você vai lá no site e ele faz o cálculo. Tá? Você põe sexo, idade, peso, altura, se teve fratura, não teve, se glicocorticoides e artrite reumatoide, que era aquela questão. Fatores de risco ali, glicocorticoide aqui é muito importante. Tá? E o que o FRAX faz? Não faz. Não avalia o risco de quedas. Verdade. Avalia o risco de fraturas, idade de aplicação de 40 a 90 anos. Tá? Validado somente nos doentes não tratados. Você não faz FRAX para quem está em tratamento. Tá? Recomenda o tratamento. Probabilidade FRAX de fratura de quadril em 10 anos acima de 3%. É recomendado o tratamento. Se o FRAX lá para o quadril deu acima de 3%, você está autorizado a tratar. Probabilidade FRAX de outra fratura, em outras fraturas, é acima de 20%. Então, você vê que o quadril, a porcentagem é muito diferente das outras fraturas que incluem qualquer outra fratura. Beleza? Então, suplementação. Tá? Isso é uma briga danada. Eu peguei essa daqui da agora. Ó. Suplementação. 19,50 anos, 1.000 miligramas de cálcio, mulheres acima de 50 anos e homens acima de 70, 1.200. Existem vários outros fatores que são relacionados, aumento de risco cardiovascular, aumento de calcificação da artéria. Não é isso, tá? Que nós estamos pegando uma ideia básica do que é recomendado e o que alguns guidelines estão aceitando. Homens de 51 a 70 anos, 1.000 miligramas. É recomendado alimentação, atingir isso daqui pela alimentação. Tá? Então, eu acho que é um tema muito polêmico. Se for perguntar alguma coisa, eles vão falar que você vai pôr na alimentação. Tá? É a resposta que seria mais ideal. Citrato de cálcio não requer ácido para absorção, preferível em pacientes que usam inibidores de bomba e em pacientes com litise renal. Isso é uma informação importante. Por quê? Porque se eles forem te colocar uma questão, um caso clínico, às vezes ele vai te colocar lá, jogar com o paciente está tendo cálculo de repetição e vai falar, dentro dos medicamentos, qual que você quer? Você vai ter que ir lá no citrato de cálcio. Beleza? Vitamina D, tá? Isso daqui é um endócrino de 2014, tá? Que eles falam que homens acima de 70 anos, tá? Pessoas acima de 70 anos, você vai dar população geral 800 ou 1.500 na população de risco a 2.000. E de 19 a 70 anos, 600 unidades de vitamina D. Essa é a recomendação da
Sociedade de Osteometabolismo do Departamento da Reumatologia, tá? De 2017. Em pacientes com osteoporose pós-menopausa, recomenda-se avaliar as concentrações plasmáticas de 25-OHD antes de iniciar o tratamento. Em pacientes deficientes de vitamina D, a reposição deve ser iniciada com 50.000 unidades por semana durante 8 semanas. Então, reavaliar. Então, está abaixo de 20, você já sapeca 50.000 por semana durante 8 semanas. 8. Com dose de manutenção, recomenda-se dose diária de 1.000 a 2.000. UI, e valores séricos acima de 30 nanogramas por ml para a prevenção do hiperparatiroidismo secundário, melhoria da massa óssea, redução do risco de quedas. Aqui existem muitos trabalhos falando que isso não reduz o risco de quedas. Não vamos entrar em detalhe. Ninguém vai falar, vitamina D reduz ou não reduz o risco de quedas. Não acho que é isso que eles vão perguntar. Eles podem perguntar, não acho que vão perguntar nem sobre suplementação, mas vai ter alguma alternativa lá. Paciente em tratamento de osteoporose, está lá, suplementar vitamina D. Tem que ter, tá? Tratamentos com alta dose de vitamina D não estão indicados. 50.000 unidades por dia não é indicado, tá? Então, beleza. Indicações do tratamento farmacológico. Nossa senhora, nós estamos perdidos porque eu ainda estou entrando no tratamento farmacológico, ainda tem coisa para chuchu. Então, T-score de -1 a -2,5 quando existem fortes indícios de risco de fraturas aumentados do algoritmo FRAX. Tá? Então, se você tem uma densitometria já com T-score de -1 a -2,5, quando que você vai tratar? Quando você tem um algoritmo FRAX com indícios, fale, trate esse paciente. Probabilidade de FRAX, fratura de quadril, em quadril para 10 anos, acima de 3%, e probabilidade de FRAX de outra fratura importante, acima de 20%. Então, se você tiver uma densitometria de -1 e -2 com FRAX alto, você trata. Essa é uma questão bem interessante para o pessoal da prova fazer. Tá? Então, quem está batendo, eu dou os slides todos, mas quem está batendo foto, essa é uma questão que vale a pena. Você guardar, tá? Beleza? Não. Se você tiver, ele vai falar o seguinte, paciente 60... Gente, o cara vai falar o seguinte, ó, a questão é assim, ó. Isso. Ó, vamos lá, ele vai falar o seguinte. Não, a questão que ele vai fazer é o seguinte, paciente, 67 anos, estava jogando bola, ele vai contar uma história toda, porque eles gostam disso. Aí lá na frente ele vai falar o seguinte, foi realizada uma densitometria e o T-score deu -1,6, deu -1,6. Você vai falar assim, osteopenia, tá? E não sei o quê, blá, blá, vai contar toda uma outra história da avó que morreu de doença cardiovascular, de não sei quem. Ele vai chegar lá, e foi realizado o FRAX com probabilidade, deu 5%. Pô, você tem uma densitometria, mas você tem um FRAX positivo, você vai tratar. Tá? É isso que está falando. De risco maior, você vai suplementar a osteopenia, cálcio e vitamina D. Tá? Então, você tem que falar assim, poxa, esse paciente aqui ainda tem fator de risco maior ou não? Ou ele só tem fator de risco menor? Tá? Porque, por exemplo, se você tiver uma vitamina de 35, você vai dar vitamina D? Para quê? Não faz diferença. Não necessariamente, não. Esse que é o grande problema do FRAX. Gente, aqui, na hora que falou do FRAX, ele não, teoricamente, ele tem muito paciente que tem risco de FRAX, vai ter fratura e o FRAX não pega. Tá? Que é o grande problema para a população brasileira. Tá? Então, o que acontece é isso. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, o que é? O guideline. Tá? Fratura prévia, sem obrigatoriedade de medir densitometria. Tá? Beleza. Tratamento. Tá? T-score de -2, em qualquer sítio, coluna, blá, blá, blá. Considerar. Tá? Nos pacientes sem fraturas prévias, estratégias devem ser baseadas no uso do FRAX Brasil, seguindo orientações. Tá? Então, você vai fazer todas as orientações do FRAX e você vai calcular para você ver se existe a indicação. Tá bom? Então, é complexo. O que vai acontecer eles vão colocar provavelmente um paciente com um FRAX alto, se for uma questão de FRAX, que é esses valores que você tem que saber, porque ele vai brincar aqui, 15% de probabilidade de fratura importante, não quadril, 15%. Você vai tratar? Não.
Então ele vai brincar ou com esse valor de 3% ou com esse valor aqui de fratura não quadril. Tá? Fratura quadril, 10 anos, 3%. É uma questão super justa. Tá? Com uma densitometria mostrando uma osteopenia. Opções de tratamento. Então, a gente tem terapia de reposição hormonal com estrógenos, inibidores de reabsorção óssea, o bisfosfonatos, o denosumab. A gente tem moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, estimuladores da formação óssea, teriparatide, e inibidores da reabsorção, ranelato de estrôncio. Tá? Então, vamos falar um por um. Tá? Terapia de reposição hormonal na menopausa, aprovada para prevenção de osteoporose em mulheres pós-menopausa. Tratamento combinado, estrogênio, mais progesterona, mulheres sem histerectomia. Se for cair uma questão dessa, eles vão brincar com histerectomia e ver se vai ter o tratamento combinado. Tá? Então, o tratamento é combinado em mulheres que não tiveram histerectomia. O que aconteceu nesse estudo aqui, do Women Health Initiative? Braço com estrogênio, equinos conjugados, mais acetato de medroxprogesterona, interrupção precoce, por um aumento de câncer de mama, DAC, AVE e tromboembolismo. Tá? Braço com estrogênio equino conjugado, interrompido por aumento de AVE, que é o grande problema. Tá? Bisfosfonatos. Eles inibem a reabsorção óssea. Início do tratamento com bisfosfonatos é de 2 a 12 semanas após a fratura, para garantir o aumento do tamanho do calo e na resistência da consolidação. Antes de iniciar, repor adequadamente o cálcio e a vitamina D. E aí caiu em 2015 uma questão onde o paciente tinha uma baixa deficiência de vitamina D, ele tinha uma fratura e muita gente errou colocando alendronato como primeira opção, sem repor a vitamina D antes. Tá? E a questão, as pessoas erraram essa questão por causa disso. Você tem que repor cálcio e vitamina D. Tá? Modificações, cadeias laterais, vários bisfosfonatos. Teoricamente não é o que eles pedem. Né? Sim, mas para a prova você vai fazer isso, tá? Uma sequência. Você vai analisar. Antes de começar o tratamento, você tem que fazer excluir causas secundárias. Se for plausível, tá, gente? Se for plausível, você... Não. Tá, você vai chegar lá, é o seguinte, as outras eram absurdas? É isso que você tem que ver. Tudo, gente, a questão é questão, não existe uma verdade absoluta, tá? Claro que quando, por exemplo, o Marco Túlio está fazendo uma prova, ele está olhando tudo para não dar, ele fala assim, não tive nunca uma questão que foi mandada para análise e foi cancelada, entendeu? Por quê? Porque se você for extremamente criterioso, você consegue fazer uma questão mais justa. Tá? O que acontece é que existem questões que vão ser anuladas. E por ano, na prova de geriatria, eles devem anular umas 2, 3 questões, tá? Que devem ter respostas errôneas. Tá? Então, beleza, modificações a cadeias. Mecanismo de ação, inibição do recrutamento dos osteoclastos para a superfície da atividade osteoclástica. Indução da apoptose dos osteoclastos. Tá? Então, aqui... a potência anti-reabsortiva dos bisfosfonatos, o etinodrato 1, clodronato 10, tiludronato, que eu nem sabia, 10. Nitrogenados, que são os que têm. Sem nitrogênios já foram abandonados. Pamidronato 100, alendronato de 100 a 1000, risedronato de 1000 a 10.000, ibandronato de 1000 a 10.000, tá? Isolendronato acima de 10.000. Tá? Então, tem essa questão. Assinale a seguir a recomendação posológica correta para o tratamento de osteoporose. Raloxifeno, 5 mg dia por via oral. Risedronato sódico, 70 mg dia por via oral. Risedronato sódico, 5 mg dia por via oral. Aqui é raloxifeno, eu falei raloxifeno, né? E alendronato sódico, 70 mg dia por via oral. C? Alguém não quer votar na C? Tá. Então, a alternativa é a C, né? Então, vamos lá. Alendronato, a dose hoje, 70 mg uma vez por semana. Eficácia de fratura. Gente, isso aqui é muito importante esse quadro, tá? Eficácia de fratura antifratura vertebral? Sim. Eficácia de fratura antivertebral não vertebral? Sim. Eficácia de antifratura de fêmur? Sim. Risedronato, 35 mg uma vez por semana,
ou 150 miligramas uma vez por mês. Sim, sim, sim. Ibandronato, apesar dele ser potente, o ibandronato, dose de 150 uma vez por mês. Eficácia de fratura antifratura vertebral? Sim. Eficácia antifratura não vertebral? Sim, em subgrupo de alto risco. Fratura de fêmur ainda não comprovada. Ácido zolendrônico, 5 miligramas IV a cada 12, 18 meses. Sim para todos, tá? E o mais importante, o efeito antifratura persiste, tá? Após a suspensão da droga. Então você termina de usar, você para de usar, você tem a questão do holiday, você vai dar um tempo, tá? Aquele efeito está persistindo. Tempo de tratamento controverso. O que eles estão falando? Tá? Drug holiday. Você vai falar, dá um tempo no tratamento, não é para dar férias eternas, ele não está aposentando o tratamento, é só um feriado, né? 5 anos. Seguir com CTX a cada 6, 12 meses, se aumento de 50%, reintroduzir. Você faz a análise da densimetria óssea. Se você voltar a piorar, você vai reintroduzir. Você vai avaliar, na verdade, o que acontece? Não, mudou, tá? Mudou. Você vai avaliar o quê? Fatores de risco, tá? Se tem fatores de riscos maiores, você vai fazer os usos dos 5 anos e vai parar. Se você tem fatores de risco menor, você pode parar até com menos, se tiver o efeito, com 3 anos você pode parar. Tá? Perspectivas, tá? Considerar continuação dos pacientes de alto risco, fratura anterior, idosos, critérios de osteoporose na densitometria até 10 anos. Tá? Recomendar tratamento por 3, 5 anos e considerar descontinuação nos baixos riscos, devido aos possíveis efeitos adversos, incluindo fratura atípica, tá? A osteonecrose de mandíbula é muito raro e é mais em pacientes oncológicos, e ainda mais com a maior a potência, maior é o risco. Tá? Denosumab, tá? Anticorpo monoclonal humano com alta afinidade específica pelo ranking. Isso daí caiu na minha prova, caiu sobre o denosumab. Tá? Induz rápida, profunda e duradoura inibição da reabsorção óssea, dose dependente. Tá? Profunda e duradoura. Tá? O bisfosfonato, agora com esse negócio de holiday, eles falam o seguinte, após a suspensão, o efeito persiste aqui. No denosumab, não persiste, para. Tá? Prolia, que é o nome do medicamento, reduziu rapidamente a taxa de remodulação óssea, atingindo um CTX sérico mínimo. Redução de 85% em 3 dias. Administração subcutânea semestral. Tá? É o único medicamento que você pode dar na insuficiência renal. Tá? Não é necessário fazer ajustes da dose da insuficiência renal. Tá? Por ele ser um anticorpo, ele ser um biológico, ele atua especificamente no ranking. Então, ele não tem efeito sistêmico. Você não precisa fazer avaliação de tuberculose antes de começar. Aquelas coisas todas que aqueles outros imunobiológicos para tratar as doenças reumatológicas precisam. Ele é específico para o osso. A segurança e eficácia de denosumab não foram estudados em pacientes com insuficiência hepática. Não é necessário ajuste de dose nos mais velhos. Advertência. Qual? Celulite local de aplicação, pode existir, né? Osteonecrose de mandíbula, pacientes com câncer avançado, dose de 120 miligramas de 4 semanas. Risco de fraturas após a interrupção. Não se aplica drug holiday, tá? Contraindicações e hipocalcemia. Tá? O que acontece com o denosumab? Então, saiu um artigo agora em 2018 mostrando que realmente quem para de usar o denosumab, você volta à estaca zero rapidamente. Tá? Então, o que é recomendado, a única recomendação é você terminou o denosumab, o efeito dele é 6 meses. Tá? Só que como ele está mexendo na questão da reabsorção, você espera mais 2 meses, então você fez a última dose em janeiro, ou foi lá em janeiro, você vai dar um bisfosfonato depois de 8 meses. Tá? E o bisfosfonato, teoricamente, de escolha, é o ácido zolendrônico ou o alendronato.
Isso. Não, depois de 2 meses do efeito. Então, você termina o denosumab, tá, gente? Você pode usar ele até 10 anos, tá? Tem estudo com segurança de usando até 10 anos. Não tem problema. Só que o que acontece é que na hora que você parar, o efeito vai perder, você vai perder o efeito. Então, você tem 6 meses da eficácia da droga, da última dose, e aí você vai esperar 2 meses para você dar o bisfosfonato. Se você der logo após dos 6 meses, você não vai ter o efeito do bisfosfonato por causa que ele está inibido. O tratamento você pode até estar liberado até 10 anos da última dose. Ácido zulendrônico. Tá? Isso é uma discussão do momento. Tá? Paciente feminina, tá? De 63 anos, com antecedentes de embolia pulmonar e diabetes e hipertensão. Apresentou fratura de colo de fêmur há 6 meses. Grave. Né? Tem fratura. Sendo diagnosticada com osteoporose de coluna, T-score menos 4,8 e fêmur menos 2,9. Tá? Então ela tem critério densitométrico e fratura, osteoporose grave. Em uso atual de glibenclamida, hidroclorotiazida, enalapril, dentre as medicações abaixo relacionadas, quais podem ser usadas para o tratamento da osteoporose nesse caso? Pode usar o teriparatida, o cálcio, a vitamina D, o alendronato, o pamidronato e o haloxifeno? Então vamos lá. Marca a alternativa correta. Todas exceto o alendronato. O alendronato você não pode usar. Todas exceto o pamidronato. Pamidronato você não pode usar. As 6 opções podem ser usadas. Todas exceto a teriparatida. E todas exceto o haloxifeno. Oi? Alguém quer votar... Letra, todo mundo acha que é letra E? Tá? Beleza. Ótimo. Se a gente não soubesse que era haloxifeno, vocês iam ficar em 2, tá? Vamos pensar que a gente não... Ó, você viu só? Legal. Ótimo. Tá. Você conversou com a prova. Você está querendo discutir que você está virando pro cara que fez a questão. Fala assim, mano, eu manjo de osteoporose. Eu sei da potência do bichinho. Os dois são o quê? Qual que é a classe do pamidronato? Acabou. Então, gente, mas eu gostei da pergunta. Por quê? Porque você conversou com a prova. Aí você está tirando uma dúvida que, tipo, beleza, eu vou te falar. É diferente, a potência. Mas não, e a osteoporose é grave. Se a osteoporose é grave, eu não falei. Qual que é a melhor opção? Qual que seria a melhor opção aqui? Teriparatida. Tá? Porque é uma osteoporose grave. Tá? Beleza, por quanto tempo? 2 anos, tá? E depois que acaba a teriparatida, você pode fazer drug holiday? Ou o denosumab, tá? Então, beleza. Não conversem com a prova, tá? O que você fez? Você conversou justamente com a dúvida que eu queria, tá? Então você pensa assim, ó, pamidronato e alendronato, cara, na mesma classe, né? Então já tira aqui, alendronato, pamidronato. Todas podem ser usadas? Eu estou em dúvida. Todas exceto o teriparatide ou haloxifeno. Se eu não sei, ó, se todas podem ser usadas, beleza. Então eu estou entre 3 aqui, já diminui. Tá? Mas eu falo assim, não, tem alguma que não pode ser usada. Tenho certeza absoluta, então eu vou ficar entre 2. Tá? Mas, essa beleza, todo mundo tem que saber. O que são os SERMs? Tá? Qual que é o porquê que a gente não pode usar o haloxifeno? Por causa só dessa palavrinha aqui, ó, embolia pulmonar. Tá? Deixo. Tá? Guideline de 2019 saiu agora, em maio. Em maio da guideline... Não, calma lá, vamos lá. Primeira opção do guideline de 2019, osteoporose fraca, paciente com baixo fator de risco, mas tem osteoporose, alendronato. Paciente é grave, já tem a opção denosumab, mas aí tem a alendronato de alta potência, entendeu? Que é o ácido zulendrônico. Tá, eu mostro, eu dou para vocês, depois eu vou pôr a foto do guideline de 2019, tá? Se vocês quiserem. Beleza. Só que eu acho que não vai dar tempo deles perguntarem o guideline de 2019, porque eu acho que saiu mês passado. Mas, tá? Ó, vamos lá. SERM, tá? Seletivo estrogênio receptor modulador, tá? Não hormonal, liga aos receptores, agonistas no osso e o estrogênio antagonistas na mama, tá? Então tem o estradiol, o tamoxifeno e o haloxifeno, que é a nossa opção ali, ó, né? Haloxifeno. Então,
Dose, 60 miligramas dia, diferente daquela questão que colocou 5 miligramas por dia. Não tem relação com alimentação. Eficaz em reduzir fratura vertebral. O nome é Evista, é a marca. Eficácia ainda não comprovada em reduzir fraturas não vertebral ou colo de fêmur. Então já, não é tão bom. Efeitos colaterais. Ondas de calor, cãibras, maior risco de tromboembolismo. Contraindicações. Grávidas, né, que não é para ter osteoporose, né, teoricamente. Mulheres com fogachos ou história prévia de tromboembolismo. Então, se cair uma questão de embolia, TVP, qualquer coisa, e pôr raloxifeno, qual que é o que você não pode dar? Tá lá, raloxifeno. Ranelato de estrôncio, tá? Muito pouco usado, né? A gente não usa muito, tá? É um cátion divalente quimicamente semelhante ao cálcio. Aumento da densitometria por inibição da reabsorção óssea e estímulo para a formação óssea, tá? Então é o Protos, tá? 2 gramas por dia. Você tem lá, ó, até a fotinho, coloca o sachê, mistura e toma, né? Pacientes com osteoporose severa que não possam ser tratados com outros medicamentos para osteoporose. É a principal indicação do estrôncio, tá? Por quê? Porque ele tem um estímulo para a formação e uma inibição para a reabsorção. Os médicos têm que estar alerta para as atualizações sobre o uso do prótons, em especiais aos cuidados e precauções para o uso. Devem avaliar o risco de desenvolver doença cardiovascular ou outros riscos antes de iniciar. O tratamento deve ser interrompido caso o paciente desenvolva doença cardíaca isquêmica, doença arterial periférica, doença cerebrovascular, hipertensão não controlada. Não devem rever todos os seus pacientes que estão em uso de prótons se continuarão o tratamento. Então, estas são as contraindicações. Se cair uma questãozinha de ranelato de estrôncio, eles vão brincar com doença cardíaca isquêmica. Tá? Paciente com angina, não sei o que, com osteoporose, você vai iniciar o tratamento para osteoporose. Qual é o medicamento que você não vai usar? Não, você não inicia. Tá? Teriparatida. Porção N-terminal, aminoácidos 1,34 do PTH, né? Gerada por DNA recombinante, mesma afinidade pelo receptor que a molécula intacta de PTH. Usada em osteoporose pós-menopausa por glicocorticoides em homens. Tá? Fraturas múltiplas, quando o T-score abaixo de -3, mesmo sem fraturas, intolerância aos bisfosfonatos, fraturas em tratamento com antirreabsortivo. Eficaz em reduzir fratura vertebral e não vertebral. Tá? Eficácia ainda não comprovada em fratura de cólor de fêmur. Tá? Então, o teriparatida não teve eficácia para fratura de quadril, comprovada. Tá? Forteu, dose 20 microgramas dia via subcutânea. Maior custo, período máximo de 24 meses. Efeitos colaterais, tontura, náusea, fraqueza muscular. Raramente hipercalcemia transitória. Se alguém souber sobre esses efeitos colaterais de tontura, náuseas e fraqueza muscular, você pode brincar num paciente que ele já é um pouco mais frágil, que ele tem osteoporose, que ele tem risco de tem instabilidade postural, tontura, e qual medicamento que seria contraindicado? Teriparatida, pode ser um dos efeitos colaterais, tá? Não é uma contraindicação absoluta, tá? Então, quais são as contraindicações? Gestação, lactação, não é para usar em crianças e adolescentes por causa do crescimento ósseo, e com certeza, não pode usar em doença de Paget, tá? Hipercalcemia e tumores ósseos. Então, provavelmente, se eles fizerem uma pergunta de teriparatida para usar o anabolismo, a indicação é osteoporose grave, com T-score para baixo de -3, né? -3,5, -4, -5, com múltiplas fraturas, tá? Que é a indicação do anabolismo, tá? Paciente que não teve boa resposta aos bisfosfonatos. Qual que é a contraindicação principal? Pacientes com radioterapia óssea prévia, doença de Paget, hipercalcemia e tumores ósseos. Tá? Para os nossos pacientes geriátricos. Uso de agentes antirreabsortivos após o uso da teriparatida. Não existe drug holiday aqui, né? Então, é que nem o denosumab, é uma condição mandatória.
ganho de massa óssea induzida pelo PTH é rapidamente perdido após a suspensão da droga, que nem o denosumab. Só que o denosumab você tem o efeito da última dose, que vai durar mais ou menos uns 8 meses. Tá? O início dos de bisfosfonato após o PTH mantém a massa óssea e ainda gera um aumento na densitometria óssea. Depois aí você usa. Você vai começar a usar, tá? Você vai começar a usar, não faz um tempo, tá? E aqui, uma questão muito legal, que é o seguinte, que a gente não vê muito na geriatria, tá? Mas isso é super importante, que é a osteoporose induzida por glicocorticoide. Existe um critério, tá? Determinar o risco de fratura de cada paciente, tá? Medidas não farmacológicas, evitar fatores de risco, né? Alcoolismo, mandar fazer orientação de exercício físico, reposição de cálcio e vitamina D. Então, a gente tem aqui o risco baixo de FRAX, risco médio de FRAX, tá? E risco alto, tá? Então, a gente pega pelo FRAX, tá? Quando você tem um risco baixo de FRAX, tá? Abaixo de 10%, e você usa prednisona abaixo de 7,5 dia, não tratar. Tá? Quando você usa prednisona acima de 7,5 dia, mas você tem um baixo risco de FRAX, você vai dar alendronato, risedronato ou zolendrônico. Quando você tem um risco médio de FRAX, de 10 a 20%, tá? Coluna, prednisona abaixo de 7,5, alendronato e risedronato. Tá? Quando você tem prednisona acima de 7,5 com risco moderado, alendronato, risedronato e zolendrônico. Tá? E risco alto, tá? Você tem prednisona abaixo de 5 miligramas, tá? Ou equivalente por abaixo de um mês, você já está indicado usar alendronato, risedronato e zolendronato. Quando a prednisona é acima de 5 por mais de um mês ou qualquer dose, considerar também até anabólico. Algoritmo sugerido para mulheres na pós-menopausa ou homens acima de 50 anos. Então está aqui, tá? Isso daqui foi da revista, eu acho que da reumatologia, tá? Com reprodução da reumatologia, eu não sei se foi da endócrino, mas aqui está, baixo risco, nenhum tratamento abaixo de 7,5 para prednisona, médio você já considera alendronato e risedronato, e alto, alendronato, risedronato ou ácido zoledrônico. Na dose acima de 7,5, você já vai fazer tratamento para todos os índices, tanto para baixo, para médio, quanto para alto. Você vai acompanhar. Você vai acompanhar, depende do uso do corticoide, depende da questão de massa. Você vai acompanhar. Tá? O paciente ele vai parar. Se ele ficar usando, você vai continuar usando. Tá? Você vai acompanhar. Porque tem paciente que vai usar, por exemplo, um paciente que fez um transplante. Ele vai usar corticoide durante quanto tempo? Isso depende do tempo, porque aqui a gente está falando de prednisona, tá? De até um mês. Tá? Você começou a usar a prednisona, você tem um mês de uso, você já tem indicação. Não, no risco baixo, se for essa dose aqui, você não trata. Não, até você parar de usar o corticoide, você parou, você não vai ficar preocupado. Agora, se ficar usando, você vai... Depende. O risco fraco, se ele é baixo, você vai fazendo avaliação anual ou semestral. Tá? Isso não está claro. Tá? A cada quanto tempo você tem que fazer a reavaliação? Abordagem terapêutica para pacientes, tá? Que sejam tratados com corticoide por acima de 3 meses ou no intervalo especificados no grupo de alto risco. Tá? Então, você usou corticoide acima de 3 meses, tem essa indicação. Tá? Alto risco, você já tem indicação. Tá? Osteoporose por glicocorticoides, medidas gerais. Uso de glicocorticoides na menor dose, no menor tempo possível. Cessar tabagismo, reduzir a ingestão de bebida alcoólica. Isso é obrigatório para todo mundo. Suplementação de cálcio e vitamina D. Devem ser prescritos sempre, independente da dose e do tempo de tratamento com glicocorticoide. Está usando? Tem que suplementar cálcio e vitamina D. Cálcio, dose diária, ingestão mais suplementação, de 1.200 a 1.500, em uso de glicocorticoide. Tá? Vitamina D, de 800 a 1.000, se houver deficiência, corrigir. Tá? Então, no uso do glicocorticoide, você tem essa especificidade. Legal? Então, beleza. Vamos para uma próxima questão. Está todo mundo cansado, o olho fechando. E aí, eles me deram 3 horas para falar. Era para ficar a tarde inteira, para a gente discutir, né? Mas o povo é fominha, né?
Um homem de 62 anos apresenta níveis elevados de fosfatase alcalina durante um exame de rotina para um seguro de vida. Tem antecedentes de hipertensão e dislipidemia. Anteriormente, foi submetido à cirurgia por decolecistectomia por litíase biliar. Está em uso de losartana, hidroclorotiazida, rosuvastatina, 20 mg. Tá? Pratica atividade física e tem MC de 25 kg por metro quadrado. Tá? A única queixa é uma dor lombar que recentemente se tornou mais intensa. Não fez nenhuma avaliação adicional para a dor lombar. O exame físico é normal, o fígado tem 10 centímetros a percussão. Tá? É palpável com a expiração profunda no rebordo costal direito e é macio. Murphy negativo. Não há calor nem hipersensibilidade à palpação dos corpos vertebrais da coluna lombosacra. Tem os seguintes exames. Fosfatase alcalina de 468, TGO de 22, TGP de 32, bilirrubina 1, cálcio 9.4, fosfato 3.2, gama GT20. Qual o diagnóstico mais provável? Tá? Reação adversa à rosuvastatina, doença de Paget, cirrose biliar primária, cálculo retido no ducto colédoco ou osteomielite vertebral. B. Ninguém quer uma cirrose biliar primária, não? Não? Jura? Tá. Então, beleza. Qual dos seguintes exames tem maior probabilidade de estabelecer o diagnóstico do paciente? Colangiopancreatectografia com ressonância magnética. Tomem muito cuidado, tá, gente? Isso é uma dica super legal. Questões 1, 2, 3 estão relacionadas, as próximas 3 questões estão relacionadas a esse caso clínico. Leia e já olhe todas as alternativas de todas as questões, porque uma ajuda a outra, né? Ressonância magnética de coluna lombosacra, radiografia simples de coluna lombosacra, ultrassonografia do quadrante superior, nível sérico de osteocalcina. Se você pensou em Paget, você já sabe que você não vai pôr essa. Né? Você já fala, poxa, ressonância de magnética, radiografia simples, ultrassonografia do quadrante superior, pensando em fígado, nível sérico de osteocalcina, nível sérico. Qual que você quer? Você quer C? C? Todo mundo votaria na C? Um exame simples, né? Vamos primeiro para o exame simples. Pô, Paget, talvez, será que no osso a gente não consegue fazer uma radiografia e ver alguma coisa? Qual dos seguintes exames bioquímicos tem maior probabilidade de estar na faixa normal e o indivíduo ativo e saudável com doença de Paget? Tá? Essa já é uma questãozinha mais difícil. Nível sérico de fosfatase alcalina, está normal? Não. Sérico de cetelopeptídeo? Não sei, né? Nível sérico de cálcio? Oi? Nível sérico de NTX? N-telopeptídeo? Tá? Nível sérico de osteocalcina? Então vamos descobrir o que está normal num indivíduo ativo e saudável. Tá? O nível sérico de cálcio ele só altera se você ficar muito tempo em imobilidade. Tá? Então a doença de Paget é a osteite deformante. Alta taxa de remodelamento ósseo, fica lá remodelando, rápido. Segunda doença osteometabólica mais comum, de 2 a 7% acima de 50 anos. A gente não faz diagnóstico no Brasil, né, cara? E tem um público lá, principalmente em Recife, que tem muita doença de Paget. Fatores genéticos e virais desempenham um papel importante. Tá? O principal vírus é o Paramyxoviridae. Osteoclastos mais numerosos, com mais núcleos, acima de 100. Tá? Fisiopatologia. Então, se forem perguntar de Paget, que é uma coisa legal, eles vão falar de fosfatase alcalina, ou osso em mosaico, tá? O aumento da formação e reabsorção óssea. Osso em mosaico, de padrão laminar e com fibrose adjacente. Rank ligante está aumentado. Manifestações clínicas, idosos com queixa de dor óssea, que piora à noite e com repouso. Então ele melhora com a movimentação, aumento da fosfatase alcalina, mais dor músculo-esquelética. E 18% dos pacientes apresentam blue eyes. Graças a Deus eu não tenho um olho azul, então eu não vou ter doença de Paget, né? Porque é um risco. Complicações, tá? Que podem estar relacionadas à doença de Paget. Eu acho que essa também, se for perguntar, isso é uma coisa muito legal. Dor óssea, fratura e surdez. Não é reversível, estabiliza com tratamento farmacológico. Então tem algumas dicas aqui, tá? Mosaico, fosfatase alcalina, dor muscular, tá? O idoso pode ser, por exemplo, isso aqui foi uma questão do homem jovem, né? Homem jovem, surdez, dor óssea, tá? Então,
Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, eu vou te falar. Não, claro que não. Mieloma dá muito mais coisa do que a fosfatase. Não, mieloma. Ok? Não, mieloma múltiplo, eu vou te falar qual é a tríade. Ele vai te falar as 3. Eu estou te falando. Ó, neurológicas. Crânio é um dos principais sítios acometidos. Pode causar cefaleia, paralisia dos pares cranianos, perda auditiva, neurosensorial e hidrocefalia. Tá? Hipercalcemia. Paget com alta remodelação e imobilização prolongada. Rastreamento com PTH, cálcio e fósforo. Então, a hipercalcemia é quando o paciente está com a imobilização prolongada, que é o fator de risco para essa hipercalcemia. Hiperuricemia pode ocorrer, principalmente em homens, com consequência da remodelação dos ácidos nucleicos em lesões pagéticas. Transformação em osteosarcoma existe, mas é 1%. Laboratório. Aumento da fosfatase alcalina sérica reflete atividade e extensão da doença. Osteocalcina nem sempre está elevada na doença de Paget. NTX e CTX, marcadores de reabsorção óssea, estão elevados na doença de Paget. Ele está lá, funcionando. Níveis séricos de cálcio, geralmente normal, a não ser que ocorra imobilização prolongada. Tá? Então pense nisso. Imagens. Ossos mais comumente acometidos são fêmur, crânio e pelve, os corpos vertebrais e a tíbia, o corpo inteiro, né? As radiografias podem mostrar aumento ou expansão de todo o osso, espessamento cortical, espessamento das marcas trabeculares, alterações líticas quanto escleróticas. Lesões com grave osteólise, vértebra em moldura. Tá? Cintilografia deve ser realizada para avaliar a extensão da doença. Tá? Aumenta a captação do radiofármaco em todas as fases, na lítica, na mista e na blástica. Tá? Tratamento. Presença de sintomas que levam à imobilização prolongada, hipercalcemia, tem que tratar. Cirurgia eletiva sobre o osso afetado, está tendo complicação neurológica e está com deformidade no crânio, tem que tratar. Bisfosfonato, 40 mg, dia, 6 meses. Olha como a dose é muito mais alta. Etinodrato, 5 a 10 mg quilo dia. Tá? Pamidronato, EV, normalização da fosfatase alcalina. Ácido zolendrônico, infusão em 15 minutos. Tá? Calcitonina, preconizada quando não há resposta de bisfosfonato. E plicamicina, quimioterápico citotóxico, que inibe a atividade osteoclástica quando tudo isso não funcionou. Tá? Mas o tratamento, eu acho muito difícil eles falarem do tratamento, mas é uma dose maior. Eles vão falar provavelmente de bisfosfonato 40 mg dia. Aqui, aí para, você vai ver a fosfatase alcalina, vai fazer a avaliação, tudo que você tem, você consegue ver. Aí você vai fazer, a cada 6 meses, 1 ano, você pode fazer a avaliação da fosfatase alcalina. Tá? Ó, beleza, aqui. O osso, alteração, o aumento da espessura, o osso em mosaico, ó, como muda a conformidade do osso. Tá? Osteomalácia, só para ter uma ideia o que é osteomalácia, eu acho muito difícil perguntar, mas é uma doença óssea generalizada, caracterizada pelo acúmulo da matriz mineralizada do osteoide, no esqueleto secundária à deficiência de vitamina D. Desnutrição, síndrome da má absorção, anticonvulsivantes. Manifestações clínicas, fraqueza muscular proximal, marcha anserina por causa dessa fraqueza, fadiga, dor óssea difusa, deformidades esqueléticas no eixo axial, alterações da caixa torácicas e ossolongos. Tá? Então você vai ter essas características. Teoricamente, a osteomalácia é mais comum em pacientes mais jovens, principalmente em crianças que já estão com uma deficiência, já tem outras causas disso daqui. Ó. Desnutrição, síndrome da má absorção. Tá? Ou, se você pegar um adulto, um idoso com todas essas características, mas é mais difícil você já ver todas essas manifestações. Mas, para a prova, fraqueza muscular, marcha, fadiga, dor difusa, deformidade, tá? Alterações da caixa e ossos longos. Tetania, parestesias e cãibras, secundárias à hipocalcemia. Então, quais são os indicadores dessa osteomalácia? A dor é óssea generalizada, gerando uma fraqueza muscular mais proximal. Tá? Evolui com fadiga, diminui o cálcio sérico e urinário, fosfato sérico e vitamina D, bem baixa. Aumenta a fosfatase alcalina, o PTH. Aumento da espessura do osteoide.
Diagnóstico, osso amolecido que deforma facilmente. Tá? Pseudofraturas denominadas zonas de Loser. Então, falou e nessa palavra loser, correlacionar a osteomalácia. É na porção córtico-endosteal do osso e tratamento vitamina D mais cálcio elementar. Aqui você vai dar vitamina D. Geralmente a vitamina D do paciente com osteomalácia está abaixo de 6, de 8, tá? De 7, né? E cálcio. Em relação às causas de perda óssea, marca incorreta. Olha só, hein? Eu grifei para vocês aquela hora lá, hein? Diuréticos, fenobarbital, heparina, rosiglitazona, glicorticoide. E a próxima? Sobre os efeitos adversos relacionados ao uso dos bisfosfonatos, assinale a alternativa incorreta. Todas as alternativas, fibrilação atrial, fratura atípica, úlcera esofágica, catarata subcapsular. Então vamos lá. 30. Quem quer? O que vocês acham que é aqui? Oi? Em relação às causas de perda óssea, quem que não faz perder óssea? Oi? Quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que é fenobarbital? Quem acha que é heparina? Quem acha que é rosiglitazona? Quem acha que é glicorticoide? Tá, gente, eu falei para vocês, ó, se tem uma coisa que vocês têm que guardar, tá? Na hora que eu estava falando de medicamento, todos esses aqui causam, menos o diurético. Não, eu falei assim, ó, olha que não tem diurético aqui. Tá? Ó, vamos lá. Ó, bonito. Boa. Ó, sobre os efeitos. Quais são aqui? Efeitos relacionados a uso prolongados. Todas as alternativas, né? Então, pode dar fibrilação atrial, é um fator de risco. Você tem o efeito adverso correlacionado ao bisfosfonato, pode gerar fibrilação, pode gerar fratura atípica, que é o principal, né, o osso congelado, úlceras esofágicas, é óbvio, até contraindicação, catarata subcapsular. Tá? Então, glitazona reduz massa óssea, glicocorticoide causa osteoporose, anticonvulsivantes também, heparina pode induzir a perda óssea, obviamente, e tiazídicos reduz a excreção de cálcio, e pode ser considerado protetor. Aumenta a excreção. Tá. Não, aí ele não entra. Aqui é tiazídico, tá? Que ele segura. Tá certíssimo. Isso mesmo. Teoricamente, o diurético ele não é considerado um fator, tá? Os diuréticos não são considerados. Lá estava colocando como um bolo, tá? Mas se você não vai pensar no diurético como fator, tá? Ó, vamos lá. Homem, 65 anos, já está acabando, hein? 60 anos, vem a consulta com preocupação sobre possível osteoporose. Poxa, eu acho que eu estou com osteoporose, 61 anos. Nega história familiar de doença óssea, não é fumante, é fisicamente bastante ativo. Consome no máximo 2 doses de álcool por semana. Sofreu uma fratura em tíbia há 10 anos, com 51 anos. Né? Jogando futebol. Nega a perda de estatura, dor óssea, tem libido preservada, sem disfunção erétil. Não notou rarefação da barba ou pelos corporais. Ao exame MC24, boa massa muscular, força, equilíbrio, marcha e distribuição de pelos normais no exame da genitália sem particularidades. Eu falei para vocês que o hipogonadismo tem que ser avaliado no homem com osteoporose. Ele está falando tudo contra o hipogonadismo aqui. Tá? Com base nessas informações, qual seria a conduta apropriada? Orientar o paciente que não é necessário avaliar a osteoporose nesse momento. Tá? Uma mulher de 84 anos procura você devido a uma cefaleia intensa. Tá? Percebeu sua ocorrência há várias semanas e ela tem piorado. Embora não tenha nenhuma áurea visual, ela está preocupada com a perda intermitente da visão no olho esquerdo nesses últimos dias. Tá? Nega qualquer fraqueza ou dormências recentes. Isso é muito importante. Ó. Tá? Porque perda de visão sem fraqueza ou dormência, a gente já fala, opa, estou pensando numa coisa. Se tiver fraqueza, dormência, você já está pensando em outra coisa. Né? Nega qualquer fraqueza, mas declara sentir dor na mandíbula com ingestão de alimentos. A história clínica pregressa inclui doença arterial coronariana, exigindo enxerto de bypass há 10 anos. É sempre assim, gente. A prova. Diabetes mellitus, dislipidemia e depressão. A revisão completa dos sintomas é notável pela presença de sudorese noturna, dor lombar discreta
e particularmente proeminente pela manhã. Qual é o provável diagnóstico? AVC, migrânia enxaquecosa, esclerose múltipla, mieloma múltiplo ou arterite de células gigantes? Oi? Alguém pensa em alguma outra coisa? Além de arterite de células gigantes? Legal, nós vamos começar a brincar com as tríades aqui. Qual o próximo passo mais adequado para essa paciente? AS 975, determinação da velocidade de hemossedimentação, prednisona, encaminhamento para biópsia da artéria temporal, encaminhamento para ultrassonografia da artéria temporal. Quem quer? O que vocês querem fazer? Vai tratar? E por que você não trata com esse? Você quer dar 60 miligramas de prednisona? Por quê? Vamos lá. Perda intermitente de visão no olho esquerdo, tá? Então, vamos lá, presta atenção nessa palavra, tá? Encaminhamento para biópsia, não. Encaminhamento para ultrassonografia, não. Determinação, não. Prednisona, tá? Então, resposta. Paciente tem a apresentação clássica da arterite de células gigantes, com polimialgia reumática associada, que a doença chama polimialgia reumática, né, tem a arterite de células gigantes, incluindo cefaleia, claudicação de mandíbula e distúrbios visuais. Eu juro para vocês que a pergunta de arterite de células gigantes vai ter cefaleia, claudicação de mandíbula e distúrbios visuais. Tá? Distúrbios visuais é obrigatório para falar de tratamento. Tá? Eles vão falar disso daí. Tá? E ele pode ter, se ele quiser não colocar cefaleia, ela pode falar o seguinte, uma dor, tipo uma parestesia na cabeça, um choque, que você passa a mão no cabelo, você sente uma crepitação. Diagnóstico é confirmado pela biópsia da artéria temporal. Porém, na presença de sintomas visuais, a instituição do tratamento não deve ser adiantada enquanto se aguarda a biópsia. Tá? Que pode permanecer mesmo após 14 dias do início do tratamento. A demora ao início do tratamento está relacionada com a perda de visão permanente. Tá? Não pode ser adiada. Tá? Eu falei, perdeu visão? Tratou. Tá? Então, ele vai chegar com essas 3 palavrinhas para vocês, tá? Na questão. Embora o VHS esteja universalmente elevado, ele não é específico para o diagnóstico. Ultrassom da artéria temporal pode ser sugestiva, porém não é diagnóstico. Aspirina em baixas doses é indicada a todos os pacientes com arterite de células gigantes. Calma, rapidinho. Polimialgia reumática isolada sem sinais de arterite de células gigantes podem ser tratados com corticoides em baixas doses. Você vai fazer, teoricamente, você não vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico você vai fazer, o diagnóstico, teoricamente, ele é mais clínico, né? Você vai ter a característica e você vai pedir o VHS. Qual que é a importância do VHS? O VHS é importante para isso aqui, para polimialgia reumática. Tá? Porque o que a gente falou, a paciente está tendo dor muscular, e nós vamos entrar na polimialgia reumática. Aí você vai ver a inter-relação com o VHS. Porque nessas 3 brincadeiras aqui, nessas questões de arterite, polimialgia e polimiosite, o que vai mudar são pouquíssimas coisas, mas a característica da clínica ele vai te dar essas daqui. Tá? Então, perdeu visão, arterite de células gigantes. Tá? Cefaleia, claudicação de mandíbula e distúrbios visuais. Gente, o foco aqui não é ninguém se tornar reumatologista, nem eu sou reumatologista, eu sou fisiatra. O foco aqui é a gente saber fazer prova. Tá? Prova, eu preciso ter... Isso daqui, bater o olho é rápido. O paciente lá contou uma história gigante, perdeu visão, dor, claudicação de mandíbula, já sei, não tem nada do resto, é arterite de células gigantes. Tá? Manifestações clínicas da arterite, sem problema, das células gigantes, cefaleia recente, distúrbios visuais agudos, claudicação de mandíbula e língua. Sintomas de polimialgia reumática, artralgia, dor e rigidez da cintura escapular e pélvica, sensibilidade do couro cabeludo, febre, anemia de origem não esclarecida pode ocorrer e grande aumento do VHS. Tá? Ele não é para diagnóstico, mas ocorre um aumento do VHS. Tá? A arterite de células gigantes é uma vasculite que afeta vasos do tamanho médio a grande, a aorta, suas ramificações. Termo arterite é igual a arterite temporal. Manifestações vasculares incluem AVC, aneurismas e dissecções de aorta. Manifestações cardíacas incluem doença da artéria coronariana, insuficiência da válvula aórtica ou disfunção de VE.
é a vasculite primária mais comum nos adultos, afetando aqueles acima de 50 anos. Tá? Seu auge é na 8ª década de vida. Cefaleia é o sintoma mais comum. Mal-estar, fadiga, rigidez de claudicação de mandíbula, tá? Que é o sintoma mais comum, é a cefaleia, mas pode ter fadiga, rigidez de claudicação. Pior complicação é a perda visual permanente. Os sinais iniciais são visão borrada ou perda visual transitória. Amaurose, fugaz e claudicação mandibular. Tá? Reumatologia. Concurso. Paciente de sexo feminino, 70 anos, queixa de rigidez matinal e dor nos ombros e quadris, com duração de 1 hora. Há 6 semanas. Ao exame, força muscular normal, VHS de 100, PCR elevado. Excelente resposta ao corticoide em dose baixa. Qual que é o diagnóstico? Alguém não colocaria polimialgia reumática? Tá? O que eu acabei de falar aqui, ó. Tá? Sintomas da polimialgia reumática: artralgia, dor, rigidez da cintura escapular, grande aumento do VHS. Isso, arterite, porém com distúrbios visuais. Tá? A polimialgia reumática sobrou o resto aqui. Ó. Dor, rigidez matinal no ombro, quadril, duração de 1 hora, 6 semanas, força muscular normal, VHS alterado, PCR elevado. Não leva nada, não faz diferença nenhuma. Tá? E excelente resposta ao corticoide em dose baixa. Polimialgia reumática. É uma condição comum que afeta pacientes de meia idade, pico entre 70 e 80 anos, mais mulheres do que os homens, e ela está relacionada com a arterite, ou arterite de células gigantes, em aproximadamente 16% dos casos. Os pacientes acima de 50 anos se apresentam com sintomas típicos, que incluem pelo menos 1 mês de dor bilateral nos ombros, ou músculos proximais do braços e quadris em regiões proximais das coxas. Tá? Também pode estar presente rigidez no pescoço e no tronco. A rigidez é pior pela manhã e a dor no ombro é o sintoma mais típico. Qual o diagnóstico diferencial que vocês vão fazer aqui? Mulher, 70, 80 anos, mas principalmente acima de 50 anos, com dor em ombro, em músculo, em braço, em quadril, não sei o quê. Qual? Qual que é o nome da doença que faz diagnóstico? Hã? Qual doença que você faz diagnóstico que as mulheres de 50 para cima têm dor no ombro, no quadril, não sei o quê? Hã? Fibromialgia. Qual que é a diferença da polimialgia? Um VHS alterado. Então, quando você está avaliando o paciente com fibromialgia, com todas essas características, tem um VHS normal, você está provavelmente diante de um quadro de fibromialgia. Tá? Porque quando você for pensar em fibromialgia, você não vai ter um VHS alterado. Ele não está alterado. Não altera VHS, não altera PCR. Tá? Então, você vai fazer essa brincadeira, tem que estar. Tá? Polimialgia, VHS alterado. A fibromialgia é dor no ombro, no braço, no quadril, só que com os exames laboratoriais normais. No exame físico, a amplitude de movimento está reduzida devido à dor. A dor provocada pelo edema não é observado na polimialgia reumática. Sintomas sistêmicos como mal-estar, febre, fadiga e perda de peso podem ser observados. Não ocorre na fibromialgia. VHS será superior a 40 e outros marcadores inflamatórios estarão elevados, que não é comum na fibromialgia. Anemia normocítica pode ser observados, que não é comum na fibromialgia. Diagnóstico diferencial. Dor, rigidez pode ser observados em inúmeras doenças reumatológicas que afetam idosos. Metade dos casos de polimialgia apresenta sintomas distais, como artrite periférica assimétrica, que afeta principalmente punho e joelho. Podem ser observados inchaços de mão, edema depressivo no dorso da mão e no síndrome do túnel carpal. Lúpus pode estar presentes em idosos, tá? Achados adicionais como pericardite, pleurite, leucopenia ou trombocitopenia, e um anticorpo antinuclear distingue as duas doenças, que são as características do lúpus. Tá? Polimiosite, tá? Fraqueza muscular e causa elevação das enzimas musculares, que é a CK e a aldolase. Fibromialgia, VHS normal, não tem mais tender point. Amiloidose, pode compartilhar os mesmos sintomas, porém não responde aos corticoides. Tá? Esquece tudo isso daqui. Diagnóstico diferencial para a prova é fibromialgia. Tá? Polimialgia reumática, tratamento prednisona de 10 a 20 mg com resposta rápida ao tratamento. Os sintomas costumam desaparecer em alguns dias. Tratamento inicial deve ser mantido por 2 a 4 semanas, devendo ser gradualmente reduzido a cada 2 semanas. Monitorização através do VHS. MTX, metotrexate, pode ser usado como agente para evitar o uso de esteroides em pacientes com sintomas graves que demandam doses elevadas. Cuidado,
Tá? A elevação de qual das seguintes enzimas séricas constitui o indicador mais sensível da miosite? Aldolase, CK, aspartato, ananina ou DHL? B. B de bola. CK. E por que não a aldolase, que é muscular? A polimiosite, a aldolase também pode estar alterada. Hã? Miosite. Tá? Então vamos lá. Quando o paciente apresenta fraqueza muscular proximal e miosite, polimiosite, dermatomiosite ou miosite por corpúsculos de inclusão, o diagnóstico é confirmado pela análise de enzimas séricas e achados de eletromiografia e biópsia muscular. A enzima sérica mais sensível é a CPK. Em geral, os níveis de CPK são paralelos à atividade da doença. Sempre está elevada na polimiosite ativa, podendo chegar a 50 vezes o valor de normalidade. Então, a polimiosite é CPK, a polimialgia é VHS. Beleza, gente? Não pode esquecer isso daí. Idoso com artralgia, insuficiência renal, anemia e hipercalcemia. Qual o provável diagnóstico? Polimialgia reumática, osteoartrite inflamatória, mieloma múltiplo ou osteoporose? Por que você não quer polimialgia reumática? Hã? Artralgia, anemia, a gente falou que pode dar na polimialgia. Hipercalcemia, a gente não falou nada, mas às vezes pode dar, vai que dá, né? Vamos lá, mieloma, né? Título de reumatólogo. Gente, ó, presta atenção. Ó, esse é título de geriatria, tá? Idoso com artralgia, insuficiência renal e anemia e hipercalcemia. Qual o provável diagnóstico? Esse é título da geriatria. Mieloma, né? Título de reumatologia. Paciente com 62 anos, sexo masculino, apresenta dor em região de coluna lombar e costelas. Os exames laboratoriais com hipercalcemia, tá? Hipergama globulinemia monoclonal. Esse aqui está sendo mais camarada ainda, né? Tá? Foi constatado osteoporose de coluna lombar e costelas. Qual o diagnóstico mais provável? Tá? Hipomieloma, hipersarcoidose e osteoporose. Tá, mieloma, né? Mieloma múltiplo. Dicas. Tá. Processo maligno de plasmócitos associados à proliferação do acúmulo de clone anormal dessas células. Tá? Dicas. Níveis de cálcio sérico elevado, mais dor óssea, mais anemia, mais doença renal. Eu juro para vocês que se for cair uma questão de mieloma, vai ser paciente com dor lombar, idoso, com níveis com hipercalcemia, com dor óssea, mais anemia e uma doença renal tal. Aí vai florear mais 40 horas de questão, falando da avó, do vô, do que ele comia, se ele comia queijo e usava antidepressivo, né? E depois vai falar, qual que é o diagnóstico? É isso que vai estar lá. A prova é isso. Tá tanto para reumato quanto para geriatria. Tá? Então, esfregaço de sangue periférico com formação de hemácias de Rolox, hemácias para pilhas de moedas, fosfatase alcalina, diferente da doença de Paget que você falou, ela permanece normal. Não, mas o mieloma, a fosfatase alcalina, ela vai estar teoricamente normal. Tá? É isso que a gente vai pensar na prova. Ó. Cintilografia óssea. Não é útil, uma vez que as lesões são de natureza osteolíticas e não osteoblásticas. Tá? Síndromes da amplificação dolorosa, ênfase à fibromialgia. Estamos acabando, eu só vou falar o que é a fibromialgia, tá bom? Síndromes dolorosas são comuns no envelhecimento. Estudos revelam que de 25% a 50% da população idosa apresenta dor. Tá? A principal causa de dor. Questão de prova. Principal causa de dor no idoso. Fibromialgia, gota, neuropatia, osteoartrite, osteoporose ou polimialgia? Osteoartrite, legal. Tá? Paciente com dor, mais VHS aumentado. Polimialgia. Paciente com dor e uma tumefação sensível no pé, gota. Tá? Paciente evoluiu com herpes zoster, depois de 30 dias evoluiu com dor. Vai ter questão de neuropatia diabética, vai ter pós-herpética, vai ter, provavelmente entra, tá? Pós-herpética deve entrar a questão do seguinte, paciente chegou lá, 70 anos, desenvolveu uma neuropatia por herpes zoster, blá, 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 blá. Quando que você vai vacinar? Depois de quanto tempo? Um ano. Ó. Então, olha que beleza. A doença dura um ano? Então, beleza, ótimo, ótimo. Então, é isso mesmo. Um ano sem a doença. Então, eu falei assim, a doença parou, você vai, acabou. Ó, fibromialgia. Opa, e a fibromialgia?
Osteoporose de fratura, dor lombar, paciente não vai ficar perguntando, tá? Porque a osteoporose de fratura clínica não é pouco, tá? Então, principais barreiras para um adequado controle da dor na população idosa são falta de educação a respeito do segmento do manuseio. Não falta de educação do paciente, né? Mas você tem que educar o paciente sobre a doença. Medo dos efeitos colaterais causados pelos medicamentos. Crença que a dor faz parte do envelhecimento. Não, não faz parte nem do envelhecimento, nem das pessoas jovens. Não é para ter dor. Falta de habilidade em seguir a dor em pacientes com déficit cognitivo. Isso é verdade. Barreiras dos pacientes e familiares, muito. E barreiras do sistema saúde, custo e tempo. A fibromialgia é uma síndrome de dor generalizada e persistente pelo corpo. Hoje, ela é principalmente acompanhada por rigidez, fadiga e distúrbios do sono. Legal? Sei lá. Quem garante? Quem garante? Por quê? Por que você garante isso? Bom, gente, se vocês estão achando que a fibromialgia, tá? Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Então ela falou que o índio não tem fibromialgia. Eu acho que o índio pode ter fibromialgia, tá? Porque a fibromialgia pode, por exemplo, pegar uma pessoa jovem sem distúrbio do humor. E você pode ter uma síndrome dolorosa, hiper amplificada da síndrome dolorosa e... Isso a gente não pode falar, né? Sono não reparador, dificuldades cognitivas, muitas vezes acompanhados por vários outros sintomas inexplicáveis, tá, gente? Ansiedade, depressão, comprometimento funcional. Sobrepõe substancialmente com outras síndromes de sensibilização central. Síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, dor da articulação temporomandibular, dor de cabeça, enxaqueca, fazendo diagnóstico diferencial com arterite de células gigantes, sensibilidade química e múltipla, desordem dos movimentos periódicos dos membros, síndrome das pernas inquietas e cistite intersticial. Síndrome das pernas inquietas, você trata depois que você faz o quê? Dosar ferro. Caiu na minha prova. Caiu na minha prova. Depois, no final, na hora que parar a gravação, eu falo como eu dei essa questão para o Leonardo de Andrade. Quando você assistir esse curso, Leonardo, você vai lembrar dessa questão. Não, vai que cai no YouTube. Critérios diagnósticos da fibromialgia. Escala de síndrome... Foi massa isso daí. Escala de índice de dor generalizada é os critérios novos, viu, gente? Não é mais tender point não, tá? Não. Não, mudou. Tá? Por quê? Porque o tender point a gente tem que apertar muito forte, né? São 4 quilos de pressão. E o que acontece? Existem outras causas de dor que você pode apertar para doer. Então eles simplificaram. Agora existe um negócio que chama índice de dor generalizada, que você vai pegar todos os quadrantes do corpo e ele é maior ou igual a 7, a escala de gravidade dos sintomas, maior ou igual a 5. Então você vai somar, tá? E mais as escalas. O que acontece? Eles não vão fazer esses novos critérios para a prova. Eu acho que não. Eles vão fazer um caso clínico e vão falar, eu quero que você me fale que é fibromialgia. Vão colocar VHS normal, CK normal, é isso que eles vão brincar. Não vão falar assim, me fale da índice de dor generalizada. Esquece, cara, isso é para o especialista que trata a dor. Tá? O paciente não tem doença que de outra forma explique a dor. Tá? Então não tem nada. TSH, hipotiroidismo, diagnóstico diferencial de tudo. Hipotiroidismo, TSH normal. CK normal, VHS normal, um monte de outras coisas normais, a gente está pensando em fibromialgia. Tratamento, sucesso, redução dos scores de severidade em 30%, tá? Redução da dor, melhora do sono, restabelecimento da função física, manutenção da interação social e restabelecimento do equilíbrio emocional. Tá? Quais são os medicamentos aprovados para o tratamento? Tricíclicos, inibidores duais, principalmente a duloxetina. Gabapentina, ele não é aprovado pelo FDA, mas é utilizado como um A de evidência. Então, os principais é os tricíclicos e os duais. Tá bom? E a pregabalina, os gabapentinoides, a pregabalina é um A de evidência, tá? Então, gabapentina, as doses precisam chegar a muito altas, tá? Então, os dois medicamentos que a gente mais usa para o tratamento de fibromialgia é os inibidores duais, sendo a duloxetina não a venlafaxina, ok? E a pregabalina. Ok? E esse é o último slide.